Alô galera, vamos ter mais um papo aqui, né? Toda semana a gente tem um vídeo de um bate-papo e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre começar. A gente fica naquela, começa um negócio, não começa, tem um medo, as incertezas são muitas e não só as incertezas, as instabilidades que o mercado, que a vida tem nos colocado, tem nos mostrado nos dias atuais. Mas eu quero dizer para você que independente de qualquer coisa, independente de circunstâncias, é necessário começar. É necessário buscar algo diferente, é necessário sair daquela mesmice, daquele ritmo de manada, entende? De andar junto com a multidão, de estar fazendo o que todo mundo faz, de pensar o que todo mundo pensa, de querer as mesmas coisas que os outros querem. É hora de nós mudarmos isso. E muita gente não começa por quê? Porque não tem recurso. E comece com pouco, muito pouco. Você consegue começar um negócio, você consegue alimentar um negócio pequeno para que ele se torne grande. Comece com muito pouco, mesmo que isso não te traga muito resultado. Algumas pessoas me dizem assim: Gilmar, você uma hora está vendendo roupa, você uma hora está vendendo casa, você uma hora está vendendo carro, você uma hora está trabalhando de garçom, você está fazendo bico. Eu começo sempre. Eu sempre estou dando passos que me levam para diante, que levam para frente. Eu sempre procuro dar passos que me tragam algum tipo de resultado. Eu vendo roupa, eu vendo perfume, tudo aquilo que agrega valor, eu estou fazendo. É claro que não sai fazendo igual o pato, querendo fazer tudo e não faço nada. Tem que ter um foco. Mas o maior principal, o princípio de tudo é você começar. Independente do quanto que você tem. Porque o pouco que você tem vai te levar num resultado muito grande. A Bíblia diz: sede fiel no pouco e vos colocarei no muito, e o muito será dado. Comece pequeno, desenvolva processo para que você venha a ser grande. Ninguém começa grande no negócio. O negócio começa pequeno, ele começa a ser escalado. Então, muita gente fica parada no tempo. Eu conheço uma pessoa bem próxima a mim, que tudo que fala para ela de negócio, ela quer: não, mas eu queria ser grande, eu queria começar grande, e ela não tem possibilidade alguma, nem de ser pequeno, nem de começar pequeno. Por que não tem possibilidade? Porque a mentalidade dela está travada, ela quer ser grande, ela quer começar um negócio, ela quer ser grande, ela quer começar um salão de beleza, ela quer ser um mega salão. Comece com uma porta ou comece na sala de casa. Eu, por exemplo, tenho alguns clientes meus, que é clientes de casa, que eu vendo carro, que os caras compram os meus perfumes, que os caras compram a minha roupa, e eu não tenho nenhuma loja física. Eu comecei pequeno, vendendo, nunca me esqueço, eu comecei vendendo uma camiseta para o meu irmão, e eu fui vendo que o negócio foi bem, da camiseta ele pediu uma calça, e o lucro foi muito bom, da calça ele pediu mais outra camisa social, e aí foi falando para os amigos, e assim eu vendo, de porta em porta. Eu não tenho nenhuma loja física, mas eu comecei pequeno. 90% das pessoas nunca empreende por colocar em primeiro lugar a condição. 90% das pessoas, elas não empreendem, elas não dão passos, elas não caminham, elas não crescem, elas não evoluem. Por quê? Primeiro ela coloca em primeiro lugar a condição, principalmente a financeira. E quando na verdade essas pessoas precisam mudar o quê? A condição psicológica. As dificuldades sempre vão existir mesmo. Se a gente ficar parado, ficar travado naquela condição de não vou conseguir, não vai conseguir mesmo, não vamos chegar a lugar algum. Apresente a Deus o pouco que você tem. E esse pouco será multiplicado. Lembra da multiplicação dos peixes? Senhor, não temos aqui senão 4 pães e 2 peixinhos. Essa era a conta. E multiplicou. Jesus apresentou a Deus, orou e multiplicou e alimentou a multidão, que até hoje nós contamos essa história. Então, apresente para Deus o pouco que você tem e Ele vai multiplicar, em nome de Jesus. Ninguém nunca será grande sem antes ser pequeno. Essa mentalidade de querer ser grande, ter a escala de sucesso sem antes pagar o preço lá embaixo, não vai acontecer. Ninguém vai chegar ao topo da escada. Daniel Godry fala isso. Ninguém consegue chegar lá em cima no último degrau sem antes pisar no primeiro. Então é passo a passo. Uma criança não nasce correndo, ela vem aprendendo aos poucos.
a engatear, a se arrastar, e vai indo, vai crescendo, daqui a pouco está andando e está correndo. Não tenha medo de errar. Muitas pessoas têm medo do erro. Eu, alguns anos atrás, montei um negócio, envolvi pessoas que não deveriam ter envolvido, sócios que não deveriam ter envolvido, e fali, fracassei, fiquei com medo, 10 anos, 20 anos, eu sem querer montar negócio, porque o medo me travava. Mas o erro, na verdade, ele sempre fará parte. O erro sempre estará do nosso lado. O erro sempre vai estar caminhando lado a lado conosco, porque a perfeição, o perfeccionismo nos leva ao fracasso, porque não há ninguém perfeito. Então, o erro fará sempre o processo, sempre fará parte do nosso processo de crescimento. O erro é que nos fará dar passos para a direção da assertividade. Nós só acertamos quando nós erramos lá atrás. Por quê? Com o erro nós corrigimos a nossa rota, com o erro nós corrigimos o nosso processo. O erro nos impulsiona, na verdade, para a assertividade. Então o erro sempre fará parte, nós não precisamos ter medo de errar. Por quê? O erro é a possibilidade que nos dá de nós crescermos, porque nós aprendemos com nossos erros, nós não aprendemos com nossos acertos. Tenha o erro não como uma punição, como a maioria das pessoas fazem, mas como uma lição para um aprendizado novo sempre. Eu me lembro que quando eu tinha um restaurante e eu fali, e eu me puni a vida inteira. Eu fiquei de 15 a 20 anos me punindo. Por quê? Eu não aceitava a ideia de eu ter sido um bom gerente para os outros, cuidando de restaurante dos outros, churrascaria, tive sucesso. E quando eu fui para o meu negócio, eu fracassei, eu fali. Então eu me senti um fracassado e me punia por isso. Eu me punia muito por esse erro. E até que um dia eu fui para São Paulo, São José do Rio Preto, lá eu conheci um pastor chamado Pastor Lúcio, ele é cego. Ele foi o meu mentor durante 2 anos, Deus colocou ele na minha vida para abrir a minha mente. E eu fiz vários estudos com ele, até que eu entendi que o erro, eu não tinha que me punir com o erro, mas eu tinha que aprender com ele. Foi o que aconteceu. Eu comecei a dar passos diferentes na minha vida a partir do momento que Deus colocou aquele servo de Deus na minha vida. Então as coisas foram mudando e hoje estou aí, procurando desenvolver, procurando buscar novas oportunidades que me venha dar uma liberdade de tempo, liberdade de financeiro. E por isso eu tenho desenvolvido algumas competências, procurado desenvolver, estudando comportamento. E isso está fazendo toda a diferença na minha vida. Comece pequeno, comece hoje, porque o amanhã pode não existir. Não tenha medo de errar. E não tenha o erro como uma punição final para a tua vida, para os teus projetos. Tenha o erro como uma escala, como um aprendizado que vai te levar a lugares extraordinários. Até o próximo bate-papo.